Oiê! Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que estão borbulhando aqui na minha mente. Eu vou fazer 30 anos. Dizem, né, que quando você entra na casa ali dos 30, parece que vira uma chave. Eu comecei a pensar em muitos pontos que eu acho que é interessante eu poder compartilhar aqui com vocês. Alguns aprendizados que eu até anotei para eu não esquecer. O primeiro que eu anotei foi cuidar do corpo. Foi algo que realmente eu só comecei a cuidar por conta das crises de ansiedade que eu estava tendo na época. E aí eu lembro que eu passei numa consulta, e aí o médico falou, né, olha, você faz algum exercício e tudo mais? Eu falei, não faço nada. Ele falou, tenta fazer, que é algo que vai te ajudar e tudo mais, e eu detestava. Então eu descontava muita coisa também na comida, e foi algo de extrema importância eu ter começado a cuidar do meu corpo, e eu não me arrependo de maneira alguma. Pelo contrário, como eu queria ter começado antes, para ser bem sincera. Olhe para o seu corpo como se fosse realmente o seu bem maior. Literalmente, tá, gente? Quando você vai chegando ali na fase de entrar nos 30, muda muita coisa no teu corpo. Se você começa a prestar atenção, muita coisa começa a mudar. Então, se você começa a cuidar antes, é algo que você vai levar de uma forma muito mais tranquila. Nem todo mundo fica na nossa vida. E realmente, nem todo mundo fica. Quando eu tinha uns 20 anos, eu achava que aquelas amizades que eu tinha iriam ficar pro resto da minha vida ali comigo. Hoje eu vejo que essas pessoas não fazem nenhum sentido na minha vida, de maneira alguma, né? Hoje em dia tem pessoas que fizeram escolhas totalmente ao contrário do que eu acho correto para minha vida. E tem pessoas que foram pessoas muito importantes, que foram pessoas que me auxiliaram em muitos pontos da minha vida e me ajudaram a expandir o meu olhar, a minha relação até comigo mesma e para com as outras pessoas. É importante a gente poder ter claro dentro de nós que nem todo mundo fica. Outras é meio período, outras estão com você até hoje, mas nós não sabemos se realmente aquela pessoa vai continuar ao seu lado, porque os pensamentos mudam, os desejos mudam, e graças a Deus que isso acontece. O sucesso perde sentido se você não tem paz. Bom, acreditei por muito tempo que sucesso era eu estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E até hoje eu sinto essa dificuldade. Isso, na verdade, até que eu tô trazendo aqui, é até para eu poder me policiar um pouco melhor em relação a isso. No mundo onde nós vivemos, nós acreditamos que precisamos estar sempre produzindo o tempo todo, a todo instante. E caso você não esteja nessa produção, nessa produtividade, né, na verdade, é como se você estivesse para trás. Não é necessário você ficar nessa produtividade o tempo todo, até porque se você fica dessa forma, você não tem paz. E se você não tem paz, perde o sentido para a tua vida, perde o sentido para a maneira como você está se olhando dentro da tua própria vida. Tome um pouco de cuidado, porque às vezes você pode chegar numa etapa da sua vida que você fala, cara, eu cheguei. Tá, e aí? Mas como que eu tô com tudo isso? Eu me sinto em paz, eu me sinto leve, eu me sinto tranquila, porque se caso contrário, você está ansiosa, você está totalmente, né, perdida. E se você está tendo válvulas de escapes que não são boas, como por exemplo, bebidas, drogas, festas, fast food, enfim, tudo ali que realmente acaba sendo de algo negativo para você, é importante você poder se questionar a que custo que você está chegando nesse sucesso. Porque se você não se sente em paz consigo mesma, de nada vale. Você não precisa ter tudo resolvido aos 30. Esse daqui foi algo que eu precisava tatuar na minha testa, sabe? Porque às vezes a gente, né, olha ali os nossos pais, familiares, as pessoas que realmente, né, são pessoas. Parece que na hora que eu tô gravando, galera, chega todas as mensagens possíveis. Temos contato ali com as pessoas mais velhas. Geralmente, né, na minha idade, minha mãe, ela já tinha o meu irmão. As outras pessoas que a gente conhece também já tem carro, já tem moto, já sei lá, já estão casados. Hoje, a Stephanie de hoje está solteira, sem filhos, e por um bom tempo foi mãe de plantas, o que, aliás, eu preciso, né, comprar novas plantinhas. E tá tudo bem. Às vezes a gente olha a sociedade e o padrão é isso, é você estar casada, com filhos, com a sua casa, carro, papagaio, periquito.
E às vezes isso não faz sentido, sabe? Pelo menos para a Stephanie de hoje, não faz sentido. Há um tempo atrás, eu tinha um olhar muito. Como que eu posso trazer? Eu não queria ter filhos, eu não tinha. Nunca tive esse sonho de casar, nunca tive essa vontade. Eu sempre tive muita vontade da minha liberdade, de sentir que realmente eu tenho essa liberdade na minha vida, liberdade em todas as áreas. Então, eu sempre senti essa vontade, esse desejo. Agora, casar, ter filhos, hoje eu já penso de uma forma diferente. Por isso que eu trago que às vezes, né, aparecem pessoas na nossa vida justamente para nos trazer ampliar realmente o nosso olhar. Tá tudo bem também a gente mudar de ideias. Ser uma mulher sensível é uma força. Eu sou muito chorona. Hoje mesmo. Hoje eu chorei horrores. Por muito tempo eu sempre tentei abafar e muitas vezes eu não conseguia, mas quando eu acabava chorando, eu me sentia muito mal, eu me sentia culpada, as pessoas diminuíam, falavam, ai, toda Tef chora, ah, ela já vai começar a chorar. E eu achava que era uma fraqueza, eu achava que era algo ruim, negativo. E na verdade não. Na verdade, você expor, né, o que você tá sentindo, você colocar pra fora, isso requer muita coragem. Você tirar um tempinho ali pra você poder chorar, colocar pra fora, porque às vezes nem precisa acontecer nada gigantesco, mas é justamente de você liberar. Eu acredito e acredito muito que quando nós choramos, nós liberamos não só a questão da tensão, né? Às vezes tensão muscular, tensão mental, mas eu acho que é algo que alivia muito o nosso espírito. E eu sinto que é como se aliviasse muito também a minha alma. Se eu sinto vontade de chorar, eu choro, eu falo pra mim mesma, tá tudo bem, Stephanie, você chorar, coloca pra fora. A sua sensibilidade não diminui de forma alguma a tua força, pelo contrário. Você não precisa provar o seu valor. A Stephanie de antigamente tinha muito essa questão de querer provar o valor o tempo todo, de querer ser admirada, de querer ser vista pelas outras pessoas. E foi uma ferida que eu carreguei por muito tempo na minha vida. Hoje é libertador eu saber o meu valor. É libertador. Ainda bem que eu tô com álcool de sol, gente, porque senão eu já me emociono pensando nisso. É libertador você reconhecer o seu valor sem precisar do olhar do outro. E mesmo que o outro não reconheça, você falar: não, tá tudo bem. Tá tudo bem a outra pessoa não reconhecer. O olhar principal é o meu. Eu olhar para toda a trajetória da minha vida, olhar para tudo que eu conquistei, todos os nãos que eu consegui falar e que hoje eu falo de uma forma super tranquila, para realmente reconhecer que, olha, essa pessoa para estar ao meu lado, ela precisa estar sim no meu nível ou acima. Eu não tô trazendo nada de questão de externo, tá? Nada de bem material, nada disso. É o interno mesmo. Quando você reconhece o teu valor, pouca coisa não te basta. Eu trabalhei tanto a questão do meu autoconhecimento, eu trabalhei tanto a questão do meu pertencimento, a minha vida, ao meu eu, que hoje para uma pessoa entrar na minha vida, cara, essa pessoa ela tem que estar aqui, entendeu? Caso contrário, não. Não vou perder meu tempo com isso. Solidão não é castigo. Que frase, né? Fazer um bum. Pois bem, realmente, solidão não é castigo. Principalmente nessa época que eu estava sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa, sempre tentando ajudar as pessoas. Eu não ficava em silêncio. Eu sempre colocava uma música, eu sempre estava fazendo alguma coisa, mesmo quando eu estava quieta, mesmo até quando eu tentava fazer uma meditação, era uma meditação guiada. Eu não conseguia lidar com o silêncio. É tão importante, às vezes, você se sentir totalmente sozinha, porque é em meio à solidão que você vê a importância que é em estar só. Como assim, Stephanie? Creio que quando nós estamos em meio à solidão, quando nós estamos sozinhas, no próprio silêncio, mergulhando dentro de nós conseguimos conhecer camadas muito profundas, mas que são justamente essas camadas que faz com que você se enxergue cada vez mais, claro, mas também que você reconheça a sua força, sabe? A fortaleza que você tem dentro de você. Tá tudo bem você apenas observar os seus pensamentos sem aquele bendito daquele julgamento, sabe? Nem toda demora é fracasso. O que que seria a demora? O que que seria o tempo? Porque às vezes você precisa realmente desse tempo para entender o que você quer, para entender o seu propósito, para entender o que faz sentido para você, entender em qual caixinha você coloca cada pessoa, em qual prateleira, enfim, o que faz sentido para ti. Pode olhar para a questão da demora como um baita de um aprendizado e não de um fracasso. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. A minha irmã
que fala que entra na minha casa tem pedras, tem incenso, Paulo Santo, enfim, amo, 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 amo. Eu acredito muito na energia, eu acredito muito na questão da troca de energia. Não é nem questão de você olhar e falar assim, nossa, então você é um alecrim dourado. Não é isso. Sabe quando às vezes você sai de casa e você vai pra um lugar e você fala, nossa, antes eu ter ficado na minha casa? Ou às vezes você se força a sair com pessoas que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a tua essência, e ainda assim você tá ali naquele meio? Pra quê? Sabe? Qual é o sentido disso? Eu vejo que eu acabei me violentando muito nesses pontos, tentar ser sociável totalmente com aquelas pessoas. E no momento que às vezes eu queria ir embora, eu não podia ir embora, porque as pessoas ficavam, não, fica, fica, e eu não conseguia falar não. E aí eu me sentia totalmente sugada, sabe? Eu lembro que na época eu tinha não, tenho ainda, né? Uma amiga querida, que eu combinava com ela de assim, a gente faz um combinadinho aqui pra você falar, ó, vamos embora. E ela era meio que a chata do rolê, porque falava, mas você vai levar a Stephanie embora, que não sei o quê. E por dentro eu dava graças a Deus. Olha isso, gente. Eu não conseguia simplesmente falar, olha, pessoal, eu vou embora, tá? Beijo, tchau. Não. Eu me sentia totalmente pressionada porque eu precisava agradar aquelas pessoas. Hoje eu protejo muito a minha energia. Eu vejo com muito cuidado realmente com quem que eu vou estar, aonde eu vou estar. Tô nem aí, pra ser bem sincera, eu tô cagando porque as outras pessoas estão falando. Por isso que eu falo de trabalhar o autoconhecimento, porque você se liberta muito disso. A vida adulta é aprender a recomeçar várias e várias e várias vezes. A Stephanie de hoje, que vai entrar nos 30, está muito orgulhosa da forma como eu levo a minha vida, da calmaria que eu tenho. Faço um filme na minha cabeça. Dentro da nossa vida, não leve de uma maneira como se tudo realmente fosse pesado, sabe? Ou, ai meu Deus, como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou fazer? Você consegue, cara, você consegue. E se você tem a oportunidade de recomeçar, é uma dádiva. É uma dádiva você poder ter essa oportunidade. Se for necessário você recomeçar 1000 vezes, que você recomece. Esse recomeço, você tem a oportunidade de fazer o que às vezes você sente medo, o que às vezes o medo te trava, e encontrando o sentido do que é a felicidade na tua vida. Por muito tempo eu tive essa dificuldade de entender o que é realmente a felicidade na nossa vida. Me enxergo como uma pessoa feliz, eu me enxergo como uma pessoa grata. Tanto que, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o que é realmente a felicidade ao meu olhar. Estou lendo novamente um dos livros de Epiteto, que é A Arte de Viver. É um livro maravilhoso, indico super. A forma como ele traz as explicações da felicidade é algo que eu concordo, eu levo pra minha vida. E o último ponto que eu anotei aqui são: algumas dores são bênçãos. Eu deixei isso até por último, porque houveram momentos da minha vida que eu passei por situações extremamente pesadas. Eu já ressignifiquei muito essas dores. É claro que, dependendo do momento que eu estou da minha vida, dependendo da forma como eu estou, é algo que pode mexer mais, mas hoje em dia eu consigo falar de uma forma muito mais tranquila. Por muito tempo, eu fiquei me questionando muito do porquê que tinha acontecido comigo, por que essa situação aconteceu comigo. Acho que o pior pensamento que nós temos é justamente isso, quando nós ficamos nos questionando do porquê, que é onde muitas vezes a gente entra no papel de vítima. Eu não tô falando que tenha que abafar a dor ou sofrimento, não é isso. Tá tudo bem você olhar e falar, nossa, isso realmente me dói, isso realmente me machuca. Reconheça a dor, reconheça que você passou por uma situação ruim, sim, só que também veja o que você pode tirar de bom disso. Mediante a essas dores, né, que realmente geraram um puta de um impacto na minha vida, eu consegui tirar o melhor disso. Eu acredito que nada é por acaso. Eu encontro muitas mulheres com histórias muito semelhantes. Eu consigo auxiliá-las. Claro que na minha profissão, eu estudei para isso e tudo mais. Quando nós passamos por situações muito parecidas e muito semelhantes, você consegue ter uma empatia e um olhar para essa situação de uma forma totalmente diferente. Eu me sinto muito grata. Hoje eu vejo que as situações que eu passei foram realmente bênçãos. Bênçãos no sentido de que hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais útil e muito mais centrada na vida das outras pessoas. Enfim, eu acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Ele ficou um pouquinho longo. Creio que vai valer a pena. Eu ainda estou tendo muitos questionamentos e eu acho que é realmente da questão do inferno astral. Mas eu também sei que é passageiro. Tudo na nossa vida é passageiro. Tanto os momentos bons quanto também os momentos ruins. Até mesmo se você tiver algum conselho, algum ponto que você acredite que seja importante de ser falado aqui também, comenta. Comenta aqui, que é bacana para poder deixar registrado para as outras pessoas. Beijo!